nós te acolhemos. Entra em nossos corações, entra em nossas casas. Mas a segunda cena, poucos dias depois, essa mesma multidão, ela passa a gritar: crucifica-o! Crucifica-o! A mesma multidão muda de lado. É por isso que o domingo de Ramos tem que ser o domingo aonde, meus queridos e minhas queridas, nós possamos entender o verdadeiro significado destes ramos, destes cânticos, estes ramos que foram levantados, estes cantos de alegria, devem fazer com que a gente se pergunte: de fato, eu estou caminhando com Jesus? De fato, eu tive um encontro verdadeiro com Jesus? De fato, eu deixo Jesus Cristo entrar aonde existem trevas, pecado, traições, mágoas, rancores, mentiras, desonestidades, vícios, fraquezas, tentações? De fato, eu deixo realmente Jesus entrar para que a morte dele na cruz não tenha sido em vão? É por isso, meu querido e minha querida, que nós temos que entender: nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo hoje, entrando em um jumentinho, montado em um jumentinho, ele nos apresenta uma realidade estupenda que muitas vezes nós não entendemos. Por que Jesus entrou com um jumentinho? Aí está revelada a obra para a qual Deus enviou o seu Filho, montado em um jumento. Abraão, lá no Antigo Testamento, obedecendo a Deus, foi para o Monte Moriá sacrificar o seu filho Isaque. Porém, quando lá chegou, pronto para sacrificar o seu filho, Deus envia um anjo e não permite que Abraão sacrifique o seu filho. Deus não permitiu, meus queridos, a Abraão sacrificar o seu filho. Mas na sexta-feira santa, ele permitiu que lá, no Monte Calvário, Jesus fosse crucificado por causa de você, por causa de mim. É por isso que nós temos que nos perguntar: aonde nós estamos? Como é que nós estamos neste caminho de Jesus? A Bíblia nos diz que Moisés volta para o Egito com a família montada em um jumento. Através de Moisés, diz a Bíblia, foi celebrada a primeira Páscoa. Deus manda assinalar a casa dos israelitas com sangue de cordeiro. E os israelitas lá no Egito foram salvos do anjo da morte que passou matando os egípcios. Nós, meus queridos, fomos assinalados pelo sangue de Jesus. Fomos libertos do pecado para ressuscitar para uma nova vida. Não para parecer que ressuscitamos, mas por dentro nós continuamos com as mesmas palavras, os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, a mesma dureza de coração, os mesmos ciúmes, as mesmas invejas, mentiras, traições, desonestidades. E quantas vezes nós pensamos: mas eu rezo o terço, mas eu comungo, mas eu vou na missa. É por isso que nós não poderíamos continuar com as obras das trevas. É por isso que nós deveríamos realmente permitir que o Espírito Santo nos convença que a morte de Jesus na cruz não foi suave e indolor, mas a morte de Jesus na cruz
ela foi realmente dor, sofrimento, e tudo isso causado pelos nossos pecados, pelas nossas demoras, pela justificativa que nós muitas vezes damos. Eu sou assim por causa disso, daquilo outro. Não, você tem que ser diferente por causa de Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo. Você não pode dizer, eu não posso me levantar. Você pode, porque Jesus se levantou do túmulo e ele ressuscitou. Eu não posso sair deste vício. Você pode, porque Jesus saiu do túmulo e ressuscitou. Eu não posso mudar as minhas atitudes. Você pode mudar, porque ali na cruz foi colocado tudo aquilo de mal que existia em nós. Por isso, meu querido e minha querida, talvez alguns se decepcionaram ao ver Jesus em um jumento, ao invés de um belo cavalo, puro sangue, como nós gostaríamos. Quem sabe ficaram incomodados com as exigências do arrependimento. Que a pregação de Jesus foi uma pregação exigente. A pregação de Jesus não é simplesmente frequente a igreja. A pregação de Jesus é converta-se e continue se alimentando. E para isso eu deixei a igreja. Amém? A pregação de Jesus é rasgue o pecado. Que a tua salvação teve um preço. A tua salvação custou a minha morte, de Jesus. Aí você diz, mas Senhor, eu não posso. Você pode. Porque nós vamos ver na quinta-feira santa. Jesus, à véspera da sua morte, deixando a Ele próprio como remédio para nós. Esta é a felicidade de ser católico. Nós não corremos atrás de qualquer bencinha. Nós católicos buscamos Jesus Cristo, que se entrega para nós com o seu corpo, alma e divindade. Esta é a beleza da gente ser católico. É a beleza de a gente saber que Jesus, de um modo real, quis estar ali presente para dizer, estarei com vocês até o final dos tempos, e dando a vocês. Por isso, meus queridos e minhas queridas, nós muitas vezes, infelizmente, não gostamos de nos reconhecer pecadores. E por isso nós não sentimos a necessidade de uma mudança de vida. Isso nos faz entender, porque nesta mesma semana, Jesus será traído por um dos seus discípulos e negado por outro. Um discípulo, como acontece neste mundo sujo, venderá Jesus por moedas. E nós temos no mundo, as pessoas se corrompem, as pessoas são desonestas. E quando alguém é desonesto e prejudica uma outra pessoa, não imaginemos que aquela pessoa corrupta ou desonesta está sendo somente desonesta contra as pessoas que serão prejudicadas. Cada pessoa é a imagem e semelhança de Deus. E todo mal que é feito contra o próximo é um mal que não é simplesmente a justiça humana. Mas o corrupto um dia vai para a cadeia. Mas existe uma justiça que é maior. Existe um pecado que é maior, que é o pecado aonde a gente faz Deus ser destruído na outra pessoa. Porque o outro não é simplesmente o meu inimigo ou o meu amigo, mas o outro é como eu, imagem e semelhança de Deus. Por isso, meus queridos, esta semana deve ser uma semana
que a gente também não esteja entre os 10 apóstolos. Os 10 apóstolos também não estavam aos pés da cruz, ficaram de longe com medo, confusos com aquilo que estava acontecendo, como nós. Ficamos confusos quando vêm os problemas, quando vêm as dificuldades, a morte, a doença, os problemas financeiros, familiares, de qualquer outra ordem. Nós ficamos perdidos e dizemos: onde está Deus? Deus está onde sempre esteve, junto de nós. Junto de nós. Portanto, meu querido e minha querida, é muito importante que hoje nós possamos realmente pedir a grande graça ao Espírito Santo. A graça de nós podermos nos colocar diante de Deus e lembrar da pergunta do domingo de Ramos. Nós agiríamos de um modo diferente dos sumos sacerdotes e da multidão? Aquela multidão, grande parte havia ouvido Jesus e seguido a ele. Não. Aquela multidão havia, meus queridos e minhas queridas, visto os milagres que ele havia feito. Mas aquela mesma multidão se deixou influenciar pelos sumos sacerdotes e pediu a crucificação de Jesus. Jesus poderia ter sido libertado, mas quem foi libertado foi Barrabás, um assassino, no lugar de Jesus Cristo. E quantas vezes nós fazemos isso? Por nada nós trocamos de lado. Onde nós estamos? Junto de Jesus ou gritando: crucificam? Hoje, como em Jerusalém, nós nos encontramos na presença de Jesus. Não devemos nos sentir encostados na parede por causa destas palavras. Nós não devemos de modo algum, reconhecendo os nossos pecados, falar: puxa, como eu estou longe de Jesus. Não. Se você reconhecer os seus pecados, é uma graça. Se você reconhecer que precisa deixar realmente Jesus reinar em teu coração, se você reconhecer que além de encontrar a Jesus, você precisa viver melhor a sua fé católica, isto é uma graça. A graça do Espírito Santo. Entenda, Jesus quer entrar em nossa vida para nos dar a verdadeira alegria e a coragem para a gente também levar a mensagem de amor para todos. Esta deve ser uma semana em que cada um vai se colocar na presença de Deus, meditando, principalmente os evangelhos dessa semana. Sempre que se desculpa, porque todos nós podemos encontrar pelo menos 10 minutos. Sim ou não? Mas às vezes a gente não dá nem isso. Verdade ou mentira? Cuidado. Verdade, verdade. Mas nós temos tempo. Foi feita uma pesquisa. O Brasil é o segundo país onde mais se fica no celular. Se eu tenho tempo para ficar no celular, por que eu não posso encontrar tempo para estar com Deus? Dê uma olhada aí. Quando a gente passa pelas ruas, que tristeza. Ver as pessoas drogadas, ver as pessoas alcoolizadas, as pessoas que chegam no fim de semana, sexta, sábado e domingo, precisam se alcoolizar para quê? Para fugir do vazio interior, para fugir de si mesmo. Porque mesmo que a pessoa não diga isso, ela está fugindo dela. E por quê? Porque a bebida passa a ser um substituto. E quando ela acorda, não é só a ressaca. Não adianta ficar tomando um antes e outro depois, né? Um comprimidinho aí, né? Um antes e outro
dia, ou na segunda-feira, quando acorda de ressaca, a pessoa